abençoa, meu Deus, a vida do pastor, toda a sua casa, a sua família. Eu colocando em tuas mãos, ó Deus, a vida da família dele. Cobre eles com teu sangue, guarda, livra, meu Deus, de todo mal. É o que nós te pedimos, assim já te louvamos e assim já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode dar a Jesus uma linda salva de palmas. Amém. A palavra do Senhor vai ser Deus. Cumprimento a igreja do Paz do Senhor. Amém. A todos que estão nos acompanhando pelo Facebook, que Deus te abençoe e se prepare. Deus tem uma palavra poderosa para abençoar. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, se você trouxe sua Bíblia, eu peço gentileza, abra comigo. Nós vamos ler dois textos da palavra de Deus nessa noite. O primeiro está na carta aos Hebreus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aos Hebreus, capítulo 11, um versículo apenas nós estaremos lendo aqui. O segundo texto, irmãos, se encontra lá em Gênesis. Aos Hebreus, capítulo 11, versículo de número 21. Epístola de um autor desconhecido aos Hebreus, capítulo de número 11, e o versículo 21. Os que encontraram, digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 11, versículo 21. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Eu peço que você repita junto comigo em nome de Jesus, no contar de 3, vamos lá? 1, 2, 3. Pela fé, Jacó, próximo da sua morte, abençoou cada um dos seus filhos de José e adorou encostado à ponta do seu cajado. Mais uma vez, vamos lá? 1, 2, 3. Vamos lá. Pela fé, próximo da morte, abençoou. Mais uma vez, irmão. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Gênesis capítulo 39, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Gênesis capítulo de número 39. E o versículo de número 21. Gênesis 39 e 21. Primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 39, a partir do versículo 21. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto a igreja, O Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. faço questão de repetir só a parte B do versículo. O Senhor estava com ele e tudo quanto ele fazia, o Senhor prosperava. Amém? Pode tomar um assento em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus fiel, aleluia. Queridos e amados irmãos, aqui presentes, todos que estão acompanhando através do Facebook nesse momento, nós acabamos de fazer uma leitura em Hebreus, irmãos, que é conhecida de todos nós, penso eu. No capítulo 11 de aos Hebreus, você encontra ali a galeria dos heróis da fé. E você vai encontrar o pai de José, o patriarca Jacó,
liberando sobre a vida dos netos de Jacó, que são filhos de José, a bênção. Tamanha foi essa bênção que nos alcançou até hoje. Glória a Deus. Quem aqui já nunca leu a história de Abraão, Isaac e Jacó? São, em suma, os grandes patriarcas. E aí, de José para cá, são os continuadores da promessa. Glória a Deus. Irmão Leonardo, imagine você ouvindo da boca do seu pai uma bênção tamanha dessa. Glória a Deus. Esse Deus não teria limites para as coisas que você poderia alcançar. Mas quando se fala, irmãos, de José, todo mundo lembra aqui de José no Egito. Todo mundo se lembra de José lá no Egito, porque foi lá no Egito onde Deus prometeu e exaltou José. Aleluia. Está entendendo? Deus prometeu e exaltou José lá no Egito. Aleluia, Senhor. Porque, irmãos, você que está me ouvindo e você que está acompanhando pelo Facebook, dura coisa é você parar uma pessoa quando Deus está cumprindo as promessas da vida dele. Pai. Dura coisa, pastor Carlos, é parar um ministério quando Deus está cumprindo na vida do pastor presidente todas as promessas que ele buscou de joelho. Todas as promessas. É impossível parar um ministério quando Deus quer fazer. Pai. Aleluia, Senhor Jesus. Quando tu tem um chamado, quando você tem uma promessa, é difícil, você apanha demais. José é o filho mais novo de Jacó. Vocês conhecem muito bem a história. Um filho mais novo. Todo filho mais novo, caçula, é o dentro do pai. É o xodó do pai. É o denguinho do pai. O primeiro só é dentro quando ele é o primeiro. O primogênito. Depois que não vem um caçula, irmãos, o dengo é só o caçula. E José, irmãos, era assim. Jacó era assim com José. Porque José era o filho da velhice. Aleluia, Senhor. Era o mais delgado do José, do Jacó. E aquilo causava uma inveja. Não foi a túnica que o pai fez para José que levantou toda aquela contenda. Não, era o dengo, era o carinho, era a atenção que Jacó dispensava sobre José. Está entendendo? Aleluia, Senhor Jesus. E José, irmãos, tinha um dom, que era sonhar. Aleluia. O que incomodou os irmãos de José não foi a túnica de várias cores. Não, era porque José sonhava demais. Aleluia, Pai. E o defeito de quem sonha demais é falar demais. E quando você sonha com coisa boa, você quer compartilhar. Está entendendo? E quando, irmãos, José se aproximava dos irmãos dele, chegou um tempo que eles já não o aceitavam com aquele carinho de irmãos mais velhos. Eles começaram a rejeitar a amizade do irmão mais novo, porque ele sonhava demais. E um dos sonhos de José, que você conhece, assim como eu conheço, o primeiro sonho que José contou, que estremeceu, mas Jacó entendeu que era uma visão para o futuro, foi quando Jacó sonhou que a lua, o sol e as estrelas todinho se prostravam diante dele. E o segundo sonho, que culminou no desaparecimento, na morte forjada de José, foi quando ele contou para os irmãos dele, irmãos, que eles estavam todos no campo, colhendo molhos e amarrando seus molhos, e todos os molhos dos 11 irmãos de José se levantavam e prostravam diante do molho de José que estava em pé. Aquilo foi demais para os irmãos dele. Aquilo foi demais, foi inaceitável. Um garoto, segundo a Bíblia, aproximadamente 17 anos de idade, sonhar esse tipo de sonho. E ninguém aceita que você, sendo mais jovem, tenha revelações. É porque as pessoas não leem Bíblia, irmãos. Se a pessoa ler lá em Joel, vai entender que havia uma promessa lá atrás sobre o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas terão sonhos. Os velhos, que já não aguentam muito, vão ter só visões. Mas os filhos e as filhas terão sonhos. Isso, irmãos, é algo que incomoda. Eu penso que não é só eu penso que a Leonardo, a Denise,
Onde chega, irmãos, deve incomodar. Porque quando você tem um chamado, você tem um brilho, não incomoda. Quem não está muito ali na fiação, ele se sente incomodado, irmãos. Quando chega um crente, quando chega uma irmã cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, incomoda. Isso faz com que você sofra, com que você apanhe, igual o pandeiro no sangue. Você sofre. Senhor. Sabe, você passa perseguição, calúnia. É difícil você fazer as coisas de Deus com ordem e decência. E com José não foi diferente. Porque quando você tem um propósito e uma promessa, de fato, oriunda dos lábios de Deus, irmãos, até o que é para dar errado dá certo. Até mesmo quando o diabo se levanta e forja a tua morte, como foi forjada a morte de José, até o que é para dar errado dá certo. Glória a Deus. Aleluia. Se não tivessem vendido José para a caravana de ismaelita, jamais nós estaríamos aqui, irmãos, ouvindo essa palavra hoje. Glória a Deus. Tremendo, Deus. A presença de José lá no Egito, irmão, vendido como escravo, é inesquecível. É uma história que perdura, percorre todo este globo. A intimidade que José tinha com Deus. Eu não vou tocar no assunto da esposa de Potifar, sabe por quê? Porque quando o carcereiro recebe José lá na prisão, ele fala, só pode ser brincadeira, eu prender esse rapaz, porque ele conhecia José. E ele conhecia, irmãos, quem era a mulher de Potifar também. Eles conheciam, irmãos, porque quando José chega no cárcere, o carcereiro está aqui, a chave, você vai contar. Oh Deus, tu é santo. Meu Deus, Ele conhecia José. O carcereiro, como muitas outras autoridades, conhecia José. Sabia quem era José. Está entendendo, Fábio? Aonde pisar quando do teu pé, irmão, o testemunho vai ficar. E é bom que você deixe a água limpa por onde você passar. Para que um dia você possa voltar e beber daquela mesma água. Aleluia, Senhor Jesus. Vou dizer, varão, é impossível parar uma pessoa quando Deus está cumprindo as promessas da vida. Aleluia. Porque quando Joel profetizou que haveria um derramamento do Espírito, lá no livro de Atos dos Apóstolos você vê a confirmação da promessa. Porque uma promessa, varão, ela tem 2 e até 3 estágios. Deus te promete, através da boca do profeta. Ele reforça aquela promessa, que foi o que Jesus fez. Fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. No capítulo 2 você vê a promessa de Joel se cumprir. No dia de Pentecostes. Portanto, irmãos, quem tem um chamado de Deus, é bom que você não brilhe muito, porque se você brilhar, tu vai apanhar. Se você orar, se você se dedicar, tu vai apanhar. Tu apanha porque incomoda. O teu brilho incomoda. E as coisas de Deus incomodam mesmo. Lembra de Jesus? Por onde ele passava, era aquele alvoroço. Por onde ele passava, era aquele alvoroço. E se você não sabe, quando a mulher do fluxo de sangue viu que não ia conseguir chegar até ele, ela saiu rompendo. Aleluia. Sabe, rompendo? Rompendo. Porque só você é que sabe do Deus. Só você sabe da tua necessidade. É verdade, Deus, aleluia. Tem um ditado aí fora que diz: ninguém pode imaginar o que não viveu. Verdade? Não é assim, mano? Ninguém pode imaginar o que não viveu. Quem aqui pode descrever de fato, com clara evidência expressiva, o que José viveu com os irmãos dele? Imagine, Jonathan, você sendo jogado numa cisterna, sem água. Sem água. Imagine você. Imagine você sendo jogado numa cisterna, sem água, com escorpiões, serpentes, insetos peçonhentos. Imagine seus próprios irmãos te jogando ali. E para que não acontecesse o pior, para que eles não lançassem mão de você, então vamos vender o Jonathan para essa caravana de ismaelita. 20 moedas vendendo José. Quando José chega no Egito, irmãos, que Potifar olha para ele e resolve comprar aquele escravo que leva para a casa dele. Quando ele descobre que José tinha uma boa leitura, quando Potifar descobre que José era bom administrador, a vida de Potifar mudou. Glória a Deus. Aleluia. A empresa que estava ali cambaleando ficou alinhadinha. Aleluia, Deus.
Os alimentos da despensa de Potifar ficaram tudo em ordem. E José colocou a casa em ordem, que é a Bíblia que diz. Olha o que a Bíblia diz, olha. Presta Glória a atenção. Deus, Acompanhe aleluia. comigo. Oh, Deus. Olha só. O capítulo 39, versículo 2. Olha o que diz. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Versículo 3: Vendo, pois, Potifar, que era o senhor de José, que o Senhor do céu estava com ele, e que tudo que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Ei, Aleluia. demais. Glória a Deus. Olha isso, Aleluia. irmãos. Aprenda. É por isso que nós somos o sal. Só por isso que nós somos o sal. O sal só serve para salgar. E se o sal for insípido, tem que jogar de fora. É, pai. Se você conhece sal demais, ninguém vai querer comer. Se você entrar aqui no site para procurar o sal, ele vai estar bem escondidinho. O sal nunca fica à mostra. O sal só fica escondido. Você tem que procurar ele. Cadê? Cadê o sal? O sal, minha senhora, o sal, cadê? Onde é que está? O sal só fica escondido. Entendeu? Por isso que nós somos o sal da terra e a luz do mundo para brilhar. Não se pode acender uma candeia e colocar debaixo. Deus. Tem que ficar em cima do velador, para que todos possam ver a tua luz, a luz que brilha, a luz do Espírito, a presença de Deus. O que incomoda, varão, não é você não. O que incomoda é o que habita em você. Glória a Deus. Quando você tem algo que incomoda as trevas, irmãos, é doloroso. Até demônios se manifestam só com a tua presença, nem precisa tu abrir a boca. Só a tua presença já incomoda. E José, irmãos, foi parar lá no Egito. Mas olha o que José causou no Egito. Versículo de número 5, a parte B. O Senhor abençoou a casa de Potifar, que era o egípcio, por amor de quem? De José. Irmão, por causa de ti, Deus abençoa até o ímpio. Por causa de você. Por Aleluia. causa de você, Leonardo, Deus tem abençoado a empresa lá. Glória a Deus, aleluia. Quem é que pode parar o Tarcísio quando Deus está fazendo na vida dele? Quem é que pode parar esse jovem quando Deus está abrindo portas, colocando ele no devido lugar de príncipe e mostrando para ele: eis aí o caminho, andai nele, sem desviar para a direita nem para a esquerda. Glória a Deus, Aleluia. José, irmãos, é um exemplo que nós devemos sim tomar para a nossa vida. Eu estou falando de um homem, José, mas podia ser Josefina, podia ser mulher. Como tem muitas mulheres, muitas. E eu faço questão de dizer que a primeira mulher que viu Jesus, você sabe quem foi? Privilégio, né, irmãos? Pedro e João saíram correndo para chegar no túmulo, mas quem já tinha visto o mestre ressuscitado pela primeira vez foi uma mulher. aleluia. Isso tem um significado muito grande, se você não sabe. Então, irmãos, o exemplo de José fica para nós. Para nós possamos buscar também, para que aonde você puser a tua mão, Deus possa prosperar o teu caminho, a empresa que você trabalha, por causa da tua vida. Aleluia. Só porque você é um escolhido. Aleluia. Só porque você não pertence a esse mundo. Você é peregrino aqui, sabia disso? Aleluia, Deus. Você está aqui só de passagem. E José passou por tudo aquilo. Está entendendo? Eu não vou falar do assédio porque nem cabe num tema desse. Agora o que cabe aqui é que quando José desceu lá, o cárcere, que ele pega da chave do carcereiro, o molho de chave, que ele passa a administrar ali o cárcere, tinha dois homens lá. Um padeiro e um copeiro. Os dois estavam atormentados com sono. E José era craque em interpretações. E José era cheio. Oh, aleluia, Glória a Deus. Glória a O Deus. padeiro e o copeiro atormentado por um sonho. E José é só me contar. Não é Deus que revela? Glória a Deus, Eu vou aleluia. consultar a torre e vou saber o significado do sonho. Aleluia. Oh, Deus O poderoso. padeiro conta o sonho. José interpretou. Falou: olha, eu não vou mentir não. Se prepara para descer a tumba. Você vai rodar. Meu Deus. O copeiro conta. Falou: você vai sair daqui com vida e vai voltar a exercer o teu ministério lá no palácio. Aleluia.
quando retiram o madeiro e enforcam ele, no dia seguinte eles vão lá, retiram o copeiro e levam de volta e restituem o copeiro no mesmo cargo. José clama, ele pede para o copeiro: olha, lembra de mim, fala de mim lá, o faraó. Eu te pergunto, ele falou? José está esperando até hoje que ele chegue diante do faraó, o copeiro falou: olha, tem um rapaz lá preso que interpretou meu sonho. Ele só foi se lembrar disso, Leonardo, quando o faraó estava atormentado por um sonho. E é interessante, o faraó do Egito, cheio de astrólogos, sabe, adivinhadores, cientistas, o faraó não conseguia contar o sonho, de tão atormentado que ele estava. Quando o copeiro se lembra, quando Deus cutuca ele, quando deu a tua palavra que tu ia falar daquele rapaz lá, você deu a sua palavra, e ele se lembra, o copeiro chega diante do faraó e diz: ó rei, vive para sempre. Dos meus pecados eu me lembro hoje. Tem um rapaz lá, Glória a Deus. Aleluia. pode resolver o teu problema aí. Aleluia, Deus. O faraó lá, no primeiro momento, ele não acreditou. De imediato o faraó não acredita, porque ele não conhecia José. Mas a fama de José no cárcere, segundo o historiador, a Bíblia não diz, mas segundo o historiador, irmão, a fama de José estava grande. Todo mundo sabia que José era hebreu e que era homem de Deus. Todo mundo sabia. Até mesmo Potifar sabia que José não tinha praticado aquilo. Ele fez aquilo, jogou José lá no cárcere só para não ficar envergonhado. Ele sabia que José era homem de Deus. Mas uma acusação daquela que todos conhecem, ele foi obrigado a jogar José lá no cárcere. Mas lá do cárcere, da mesma forma que Deus tira José lá da cisterna, que ele sobe na caravana dos ismaelitas, Deus também se lembrou de José de novo. Glória a Deus, aleluia. Porque, irmãos, quando o vento está muito forte na nossa vida, quando o vento está muito forte, você fica sem entender o que está acontecendo. Você pensa que Deus, te abandonou. Está entendendo? Você se sente sozinho. Geralmente quem é obreiro chamado, irmãos, se sente sozinho. É você e Deus. Eu faço questão de dizer que as coisas com Deus é de repente. Não é? Eita Deus, aleluia. As coisas é diferente, de repente. Irmãos, existe uma técnica infalível que Jesus ensinou: vigia. Aleluia. Vigiai. Depois que está vigiando, ora. Se tu orar agora e não vigiar, perdeu a oração, sabia disso? Vigia, vigia. Em tempos de pandemia, a vigilância é redobrada. E José, jogado lá no cárcere, ele praticamente resolveu o problema do copeiro. O copeiro restabelecido no seu cargo. Depois de um bom tempo, José é convidado a ir para a presença de Faraó. Primeiro corta o cabelo dele, fazem a barba de José, deixa ele bem alinhado, e José vai se apresentar diante de Faraó. Quando José chega, Faraó conta, aí ele consegue relatar o sonho pormenorizado. Olha, eu tenho um sonho toda noite, o mesmo sonho, ele se repete toda noite. Eu vejo uma vaca muito magra, feia, e vejo uma vaca muito gorda, bonita, mas a vaca magra é quem devora a vaca gorda. Dois sonhos distintos. E José diz: olha, o sonho é um só. Porque na verdade o faraó também tinha visto 7 espigas gordas e 7 espigas magras, mas era um sonho só. José, ao interpretar o sonho, José deixa o faraó perplexo, irmãos. Porque crente, irmãos, quando ele abre a boca, não tem prefeito aqui, não tem governador dólar, não tem funcionário, não tem para ninguém, irmãos. Você pode ser morar em Franco da Rocha, mas quando você abre a boca na autoridade do mundo e do Senhor, Aleluia, Deus. o inferno bate em retirada. Deus, glória a Jesus. Porque você está tratando de um assunto que não é da terra. Aleluia. Glória a Deus. Tudo que um crente precisa, mano, sabe o que é? É a cobertura do Espírito Santo. Mas nada. Dinheiro você corre atrás, dinheiro a gente corre atrás, irmãos. O que nós precisamos é de Deus.
O que nós precisamos, irmãos, é sermos como José, fiel. Aleluia. E quando ele foi assediado, sabe qual foi a resposta de José? Longe de mim, que eu possa causar tamanha afronta ao meu Deus e ao meu Senhor aqui, que é o Potifar. Longe de mim. Perca as suas vestes, mas não perca o seu caráter. Eita Deus, aleluia. Perca as suas vestes, mas não perca o seu caráter. É, Senhor. Então, irmãos, aonde José colocava as mãos, olha o que acontecia. Observe bem. Versículo 7. Aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José. Existe algo na nossa vida, irmãos, que o inimigo tenta ofuscar, que é o brilho. E um crente, quando perde brilho, ele se torna igual um pavio chorando. Ele incomoda os outros. Porque o crente, ele tem que andar comprometido. Glória a Deus. Comprometido. Aleluia, Deus. Comprometido. Ele não pode dar a mínima brecha. Não pode ter sombra de variação nele. Ele tem que manter ali a sua linha reta. É por isso, irmãos, que Deus constituiu a família, para que o homem não esteja só, porque ele viu a necessidade do homem no jardim do Éden. Assim foi com José, irmãos. E se você, quando você lê o livro do Gênesis e chega na história de José, você vê que de fato foi através de José, que tudo começou a se desenvolver no Egito. Glória a Deus. Quando a notícia chega para Jacó que o filho mais novo tinha morrido, quase que mata o velho Jacó. O que uma mentira causa? Olha o que uma mentira causa, irmãos. Quase matou o velho pediu a morte. Ele amava demais José. Portanto, irmãos, o crente, ele tem por natureza, por si só, irmãos, o poder de abençoar, que a bênção vem de Deus. O poder da maldição e da bênção está nas mãos de Deus. E eu aprendi na Bíblia, irmãos, que da boca de um crente só pode sair palavras de bênção. Graças a Deus. É por isso, Pai, que aonde um crente chega, se ele está numa empresa, ele tem que fazer a diferença. Não importa quantos crentes tem lá. O que importa é que você é diferente. Aleluia, Senhor Jesus. E um crente que é diferente, irmãos, não adianta. Um crente que é diferente, um crente que é cheio da unção, ele age diferente, ele fala diferente, ele se porta diferente, ele é totalmente diferente dos outros. É, Pai. É complicado, mas eu tenho que dizer, irmãos, tem crente que não sabe, ele não consegue nem virar o pescoço, que a atenção dele é só para frente. Quem olha muito para trás pode bater a nave. E o inimigo hoje em dia, irmãos, ele tem colocado tudo qualquer coisa para te distrair. Tem um versículo na Bíblia que eu tenho que dizer aqui: quem está de pé, olhe para que não caia. José foi fiel, irmãos, a todo momento. A todo momento. E quando o pai de Jacó abençoou os filhos dele, que essa passagem de Hebreus aconteceu lá no Egito. O velho Jacó abençoa a descendência de José. Manassés e Efraim, se eu não me engano, os dois filhos dele devem ser esses nomes aí. Quem recebe uma bênção daquela, como Jacó implementou sobre a vida de José, é mais ou menos assim que aconteceu. Olha só, vou só compartilhar com os irmãos. Olha como foi que Isaac abençoou Jacó. Chegou-se e beijou-o, e então cheirou o cheiro das suas vestes, e abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, e se encurve a ti todas as nações, e sê senhor dos teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e
benditos sejam os que te abençoarem. Irmãos, um homem que tem uma unção dessa sobre a vida dele, tem autoridade suficiente para fazer o que Jacó fez para os filhos de José, que era o filho mais novo. Então, irmãos, eu aprendo muito aqui. Sabe o que eu lembro aqui? Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Aleluia. Aleluia. Filho que não honra o pai, filho que não honra a mãe, irmão, se está debaixo de maldição, não sou eu que tiver a vida que tiver. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Que a bênção de um pai, irmão, pode muito fazer a diferença na tua vida. Eu ouvi aqui o Tarcísio falando um dia, acho que foi no Face que ele postou no Zap, que está seguindo os passos do pai dele no questão do trabalho, não é isso? Um pai tem autoridade para te abençoar, e a palavra dele tem poder. A palavra de um pai, quando ele te abençoa, tem poder de fazer a diferença na tua vida. Nós aprendemos, irmãos, que a mãe é aquela mulher que ela até sente, é verdade, irmãos. Uma mãe sente o que acontece com de verdade, irmãos. Que eu tenho minha mãe, e eu gostaria muito que minha mãe me desse um colo agora, tempo de pandemia, não pode, né? Mas eu gostaria, eu moro em Limeira, minha mãe, a velhinha, beija a mão, beija o rosto. Meu pai também está velhinho, entendeu? Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho a bênção do meu pai e da minha mãe. Aleluia. E eu faço questão de dizer, irmãos, que José, ele fazia diferença, irmãos. Há quem diga que José trazia uma má fama dos irmãos dele para o pai. Mas era a ordem do pai, irmãos. Que todo pai, quando tem muitos filhos, precisa de um para saber se estão andando direitinho, se estão fazendo coisa errada. Entendeu? O pai se preocupa. Jacó amava todos, mas ele tinha um dente especial por José. E José era diferente mesmo. Era diferente. Quem é diferente sofre. E quem é diferente, irmãos, não quer um ao do outro. Crente diferente, irmãos, ele se enquadra no que o apóstolo Paulo escreveu. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, não serve para nada. Para nada. Dessa maneira, pai. Por isso, irmãos, é impossível parar um ministério quando Deus resolve cumprir as promessas na vida do pastor presidente que orou muito, que pagou preço, que quer ver, Senhor, eu quero arrebanhar, eu quero abrir igrejas, eu quero alcançar as pessoas, eu quero ajudar as famílias, restituir famílias. Tem muitos casais hoje se separando. Casa hoje, 3 meses, se acabou o casamento. Irmãos, o inimigo ele tem semeado algo destrutivo na vida dos casais e das famílias. O inimigo tem uma tática tremenda de destruir as famílias. E como se não bastasse, ainda vale a pena ver de novo. Como se não bastasse, ainda vale a pena ver de novo, que é para você não esquecer aquela personagem da novela. É para não apagar a tua mente, para ficar cauterizada. Hoje, irmãos, eu aprendi a orar, não só por mim, por esta igreja e pelo presidente. Porque é impressionante como Satanás se levantou na vida do homem. E quem se levanta dessa forma é porque, no mínimo, ele está incomodando. Eu não disse que o homem é santo, porque a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Mas para ter se levantado desse jeito, toda a secretaria do inferno, irmãos, alguma coisa tem. O inimigo não quer que as famílias tenham um encontro com Deus. O que o inimigo quer é ver o lesbianismo crescer. O que o inimigo quer é ver o homossexualismo crescer. O que o inimigo quer, irmãos, é ver nossos filhos sendo recrutados por esse partido chamado PCC. É isso que o inimigo quer. O inimigo não quer que nossos filhos cresçam na igreja. O inimigo quer que nossos filhos sejam recrutados pelo inimigo. Isso não é bom,
Por isso, irmãos, nós devemos, se você orava, redobra. Se você orava muito, passe a orar mais. Quanto mais oração, mais poder. Quanto mais oração, mais obediência. Quanto mais oração, mais profecia. Porque a Bíblia diz, irmãos, se não havendo profecia, o povo se corrompe. E José é o nosso maior exemplo disso. E para encerrar a minha fala, irmãos, eu quero deixar a bênção, porque a palavra hoje é de bênção. Olha só. Aleluia. Aleluia. Efésios 4, irmãos. Diz assim, eu vou adiantar. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Por quê? Porque há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz: subindo do alto levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E o dom de José era de sonhar. O dom de José era de administrar. E todo crente tem que ter. Davi tinha 7 qualidades. Nós podemos buscar também as 7 qualidades de Davi. O mais importante é ser fiel, sabia, gente? Quem é fiel a Deus não tem dificuldade em ser fiel aos últimos anos. Por quê? Não tem, ele não está vendo Deus, está vendo? Eu vejo Deus na vida do pastor da igreja aqui. Eu vejo Deus na tua vida. Aleluia, meu Deus. Eu vejo Deus na vida do Tarcísio, na vida do irmão aqui. Se você não é fiel a Deus, é difícil ser fiel a tua esposa que tu vê todo dia. E algo que sacode um dos atributos de Deus é infidelidade. Tanto para ele, quanto para a tua companheira, que se fundiram numa carne só. Não sou eu que digo, é a Bíblia. Deus abomina traição. Sabia disso? Meu Deus. Deus abomina traição. Ele nunca aceitou que a nação de Israel, que é chamada de a menina dos olhos de Deus, se desviasse. Deus usou o profeta Oséias: pega uma prostituta e casa com ela, que assim está a minha nação aí, como uma prostituta. O nosso Deus, Yahvé, ele tem ciúme. A glória é só para ele. Ele não divide a glória com ninguém. Glória a Deus. A glória é só para ele. E assim, José nos deixa um ensinamento tão tremendo, tão profundo, irmãos, que eu tenho desejo de aonde eu pôr minha mão, prosperar. Quer saber de uma verdade? Vou me abrir com vocês aqui. Eu não vejo a hora de acabar essa pandemia. Porque eu não gosto de pregar no centro, eu gosto de pregar no Passadelo, porra de casa. E eu aprendi na Bíblia isso, sabia? Foi Jesus que disse: eu vim com os doentes, cara. Ele, vim com os doentes. Os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os que estão doentes. Quantos estão agora? Um cachimbo de crack na mão. Mais um ano está chegando na metade do ano. Estamos chegando na metade do ano. E agora o inimigo, irmãos, usa o ser humano para trancar todo mundo em casa. Estamos chegando a meados já de 2020. Essa pandemia vai passar. E a mesma pergunta que eu faço para vocês, podem fazer para mim também. Eu quero saber no final do ano qual vai ser o relatório da igreja El Shaddai. Porque aqui tem obreiros. Tem.
Tem, aqui tem obreiros capacitados, chamados técnicos. E eu tenho certeza que o pastor presidente está orando para que essa obra cresça, que é o compromisso de todo pastor presidente, irmãos. Ver, sabe, aquilo que ele tanto orou, tanto buscou, crescer, alcançar outras vidas. Aleluia. É o sonho, é o desejo de todo pastor presidente, irmãos. Ver novos obreiros, novas igrejas, cooperadores, presbíteros, pastores, missionários, missionárias. Ninguém pode parar, Jonathan, um ministério quando Deus está realizando os sonhos. Eu creio, Senhor. Os Aleluia. líderes. Glória a Deus. Porque eu vejo aqui um homem que também sonha. Ele sonha. Não é só com o trabalho dele, não. Ele também sonha com a obra de Deus e muito. Aleluia, Pai. E muitos aqui sonham. Não é assim, mano? Todos aqui têm família, eu tenho certeza. Tu tem mãe, tu tem pai. Se não tem, mas já teve. É, Senhor. E o desejo de todo pai é ver o filho dele o melhor possível. E é dura coisa uma mãe ter que adentrar no presídio, passar por aquela situação vexatória para ter que ver o filho dela. Meu Deus, Pai. Quando você chega lá para ver quem é o filho dela, sabe quem é? É Davi, é Paulo, Pedro, José, João, Isaac, filhos de crente. Fica uma pergunta no ar aí: aonde deu errado? Sabe o que acontece, irmãos? Que o inimigo trabalha para tirar os que estão aqui dentro. Por isso, irmãos, vamos tomar o exemplo de José, fiel, fidelidade. É, Senhor. A Bíblia diz que não tem nada, irmãos, que possa impedir uma pessoa de se aproximar de Deus. Não tem nada que você não possa fazer. Entre aspas, tem um versículo na Bíblia, em Filipenses, Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por quê? Por quê, por exemplo? Você pode passar por uma situação difícil, firme em Deus. Você pode passar por um desemprego, até por uma enfermidade. Isso sim. Quando essa expressão diz que posso todas as coisas, eu não posso fazer o que eu quero, não. Não é o que eu quero que eu posso fazer. É que em Deus Ele me fortalece para eu romper, para eu segurar aquela situação, para eu passar firme. Isso sim Ele faz. E foi o que Ele fez com Paulo. Isso é o que acontece quando nós temos de fato compromisso com Deus. É isso que acontece quando nós temos compromisso com Deus. Você se alegra. Podem até te jogar numa cisterna, mas de lá Deus vai te tirar. Podem até te jogar num cárcere, mas Deus vai te dar a chave e tu vai administrar lá. E de lá Deus vai te tirar e colocar no palácio. Sabe o que aconteceu com José? Você já sabe o que aconteceu com ele. Ele foi colocado como governador. O selo real. Tira o dedo dele e coloca no dedo de José. Está tudo aqui sobre a tua responsabilidade. Só no trono que eu sou maior que você. Isso é o que Deus faz. Ninguém pode parar um casal onde Deus está realizando sonhos. Ninguém pode parar, irmãos, um ministério, uma igreja, uma obra, quando Deus está na frente. Porque quando Deus falou para Moisés: Moisés, eu vou tirar umas férias, não vou poder mais ir com vocês, eu vou mandar um anjo. Moisés falou: não, Senhor, eu não fiz trato com o anjo. Eu não fiz acordo com o anjo, Senhor. Eu quero a tua presença. Quando Deus queria matar o povo, Deus andava irritado com aquele povo, murmurando no deserto. Deus mandava codorna, não estava bom. Mandava água, não estava bom. Mandava maná, não estava bom. Dura coisa lidar com o povo. Dura coisa. Deus queria matar. Moisés falou: não tirei esse povo, pedi para o Senhor matar no deserto. Moisés era tremendo. Mas como para toda situação Deus tem um homem certinho para aquela, Moisés encerra a sua participação. Entendeu? Deus aposenta ele. Mas Moisés: eu preciso agora de um capitão bom e valente. Você é muito pacífico. Eu preciso de um capitão bom e valente
Aí Deus levanta Josué. Glória a Deus. Entendeu? Josué não tinha muita conversa com ele, não. O boi comia e a espada também. Deus tem um homem certo para cada situação. Deus tem um obreiro certo para cada situação. Deus tem um dirigente certo para cada situação. Deus tem os cooperadores certos. Todo cooperador, irmãos, o destino dele, todo porteiro, ele tem que almejar isso aqui, que é o que a Bíblia diz. Desejas o episcopado? Excelente obra deseja. Não se esqueça. Pague para ter e continue pagando para não ter. E essa obra é dolorosa. A porta é apertada e o caminho é estreito. É espinhoso, mas vale a pena. Quanto mais você apanha, Leonardo, quanto mais te tacam pedra, vai ajudando, junta, faz aquele montão e sobe em cima e dá glória. Aleluia. Porque é assim que nós vivemos aqui, irmãos, sendo apedrejados e afrontados. Mas a cada afronta, a cada perseguição, te fortalece cada vez mais. E aonde nós colocarmos a nossa mão, nós tocamos. Deus vai prosperar. Glória a Deus, aleluia. Amém? Até aqui. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Amém, irmãos. Todos saem de posse dessa palavra. Glória a Deus. Quem é que pode parar aquele que Deus escolheu para nós? Você vai ver que José ele não vai exaltar o inimigo da sua alma ou maldizer os seus irmãos. Foi Deus. Até a perseguição foi Deus para chegar aonde eu cheguei. Amém. Que em tudo devemos reconhecer a boa mão do Senhor sobre a minha e a tua vida. Eu disse no começo do culto: todas as coisas contribuem juntamente para o daqueles que amam a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Possamos sair de posse desta palavra. Glória a Em Deus. nome de Jesus. Você que está acompanhando de casa, tome posse também desta palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe todos os irmãos que aqui estão, né? Glória a Deus, com o número reduzido. Os irmãos que estão acompanhando também em casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus possa abençoar todos poderosamente. Deus abençoe, pastor Edson. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Não se esqueça, quarta-feira, amém, estamos aqui no culto de oração, clamando, buscando a presença do Senhor Jesus Cristo. Amém? E adorando o Senhor nosso Deus. Louvado seja Deus. Amém? Vamos se colocar de pé nesta noite. Vamos estar dirigindo a Deus uma última oração em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. José tinha a bênção do Pai. Aleluias. Glória a Deus. E aonde ele chegava, aleluias, o Senhor o abençoava. Aonde ele colocava as mãos, o Senhor prosperava. Amém? Então vamos ficar firmados nas promessas do Pai. Amém? Porque ela vai fazer toda a diferença na minha e na tua vida. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Espírito Santo, porque o Senhor Jesus mesmo diz: se permanecerdes em mim, sabemos que é condicional isso, Senhor. Obrigado, E as Senhor. minhas palavras em vós. Glória a Deus. Assim como José, meu Deus, ainda que no Egito, ele permaneceu firmado nas promessas, nos sonhos que o Senhor tinha para a vida dele. E ele continuou sendo fiel, mesmo no Egito, mesmo na casa de Potifar, ele foi fiel ao Senhor. Aleluia, o Senhor honrou a fé, o Senhor honrou o trabalho de José no Egito, meu Pai. Assim também, meu Deus, eu creio que nesses últimos dias levanta homens
e mulheres fiéis ao Senhor, comprometidos com a tua palavra, e que através da vida destes homens, dessas mulheres, o nome do Senhor venha a ser glorificado, porque em meio à crise do Egito, aleluia, o nome do Senhor foi glorificado através da vida de José. O Senhor deu habilidades, o Senhor deu estratégia, aleluia, e o nome do Senhor foi glorificado. Pai, nos dê sabedoria, nos dê graça nesses últimos dias, nos dê, Senhor, para que possamos passar por isso e o teu nome ser glorificado em nossas vidas. Apresentamos a cada um em tuas mãos, a cada irmã neste ministério, não somente deste ministério, mas visita a igreja sobre a terra, abençoa cada um poderosamente. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Estenda as tuas mãos. Glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um, não somente hoje, mas para todos sempre. E o povo de Deus, uma só voz diz: Amém. Se Deus é por nós, Quem será o contra Senhor é meu pastor, e agindo Deus, até quarta-feira, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.